Ele brincou com o coração dela, mas colocou a própria vida em risco. Casar com a filha do milionário parecia apenas um jogo, até o sogro descobrir tudo e planejar em silêncio. A vingança que mudaria aquele destino para sempre. A manhã chegou como todas as outras em São Paulo, com o barulho dos carros na Avenida Paulista subindo pelas janelas dos prédios espelhados. Mas para Helena Cavalcanti, aquele não era um dia comum. Era o dia do seu casamento. Deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Mas enquanto observava o vestido branco pendurado na porta do closet, ela sentia apenas um vazio estranho no peito, como se algo importante estivesse faltando e ela não conseguisse identificar o quê. O tecido fino balançava levemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta, e Helena se perguntava se era normal sentir tanta incerteza quando deveria estar sentindo alegria. Helena tinha 28 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros, olhos escuros que carregavam uma profundidade silenciosa e um sorriso que, nos últimos meses, havia se tornado cada vez mais raro. Filha única de Maurício Cavalcanti, um empresário que já fora dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, ela crescera cercada de luxo, festas e expectativas. Sua infância havia sido repleta de colégios particulares, viagens internacionais e roupas de grife, mas também de uma solidão que nenhum brinquedo caro conseguia preencher. Maurício sempre fora um homem distante, obcecado pelo trabalho, pelos números, pelos contratos. Ele chegava tarde em casa, saía cedo, e quando estava presente fisicamente, sua mente vagava por planilhas e reuniões futuras. A mãe de Helena, Cecília, falecera quando ela tinha apenas 12 anos. Um problema no coração que ninguém esperava, que chegou de repente e levou embora a única pessoa que realmente enxergava Helena como mais do que uma extensão dos planos familiares. Cecília havia sido professora de literatura antes de se casar, uma mulher delicada que amava poesia e música clássica. Ela lia para Helena todas as noites, contava histórias inventadas, fazia perguntas sobre o que a filha sentia, sobre seus sonhos. Quando ela se foi, a casa ficou silenciosa. Maurício mergulhou ainda mais no trabalho, como se a dor pudesse ser enterrada sob contratos e negociações. Helena foi deixada aos cuidados de empregadas gentis mais distantes, crescendo em um apartamento enorme que parecia cada vez mais vazio. Nos últimos anos, porém, tudo havia mudado. A empresa de Maurício começou a afundar. Projetos cancelados, dívidas acumuladas, sócios que desapareceram como ratos abandonando um navio em chamas. O mercado imobiliário passara por crises sucessivas e Maurício, que sempre confiara demais em sua intuição, fizera investimentos arriscados que não deram certo. Ele pegara empréstimos que não conseguia pagar, perdera contratos importantes, vira sua reputação manchar. O homem que sempre parecera invencível agora caminhava pela casa com os ombros curvados, o olhar perdido, as mãos tremendo ao assinar papéis que não conseguiam mais salvar o império que ele construíra. Helena o observava com uma mistura de pena e frustração. Ela oferecera ajuda várias vezes, afinal tinha formação em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Mas Maurício sempre recusava com um sorriso cansado, dizendo que ela não precisava se preocupar com assuntos de homens. E foi nesse momento de desespero que ele olhou para Helena não como filha, mas como solução. Ela percebeu a mudança no olhar dele. De repente, Maurício começou a levá-la para eventos sociais que antes considerava entediantes. Apresentava-a para empresários, investidores, homens de negócios. Sempre com um sorriso forçado, sempre destacando suas qualidades como se estivesse vendendo um produto. Helena se sentia desconfortável, mas não entendia completamente o que estava acontecendo até que Eduardo Albuquerque Mendes apareceu. O noivo se chamava Eduardo Albuquerque Mendes, 32 anos, cabelos loiros cuidadosamente penteados para trás, olhos azuis que brilhavam com uma confiança irritante, sorriso calculado. Herdeiro de uma das maiores corporações do país, a Mendes Holdings, que atuava em diversos setores desde mineração até tecnologia. A empresa da família Mendes era um monstro corporativo,
com tentáculos em várias áreas da economia brasileira, conhecido tanto pelo sucesso financeiro quanto pelos métodos agressivos de negociação. Eduardo aparecera na vida de Helena há pouco mais de um ano, em um evento beneficente no Museu de Arte de São Paulo. A noite estava fria, e Helena usava um vestido azul marinho simples, sem joias chamativas. Ela estava lá mais por obrigação do que por vontade, acompanhando o pai que tentava manter as aparências sociais, mesmo com a empresa desmoronando. Eduardo a abordara perto da mesa de canapés, com uma taça de champanhe na mão e um sorriso que parecia ensaiado. Ele fora charmoso, atencioso, interessado. Fizera perguntas sobre ela, sobre o que gostava de fazer, sobre seus interesses. Helena, cansada da solidão e da pressão do pai, permitira-se acreditar que talvez finalmente alguém a enxergasse de verdade. Nos meses seguintes, Eduardo levara flores, escrevera mensagens carinhosas, fizera declarações que pareciam sinceras. Ele a levava para jantares em restaurantes sofisticados, para passeios de helicóptero sobre a cidade, para finais de semana em resorts exclusivos. Era tudo muito bonito, muito perfeito, talvez perfeito demais. O pedido de casamento aconteceu em uma noite de inverno, em um restaurante sofisticado no Jardim Europa. O lugar era discreto, mas luxuoso, com iluminação baixa e música suave ao fundo. Eduardo se ajoelhara diante dela no meio do jantar, com um anel de diamantes que valia mais do que muitas pessoas ganhariam em anos de trabalho. Helena dissera sim, não porque seu coração explodia de alegria, mas porque parecia ser o próximo passo natural, e porque seu pai, sentado em outra mesa, do mesmo restaurante como se tudo tivesse sido combinado, aplaudira com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Helena sentiu uma pontada estranha no estômago, uma sensação de que algo estava errado, mas ela empurrou o sentimento para longe. Talvez fosse apenas nervosismo, ela pensou. Talvez fosse normal sentir medo diante de uma decisão tão grande. Foi só depois, nos meses que se seguiram, que Helena começou a perceber as rachaduras. Eduardo estava sempre ocupado demais para conversas profundas. Ele nunca perguntava sobre os sonhos dela, sobre o que ela realmente queria da vida. As conversas giravam sempre em torno de negócios, de fusões, de contratos. Quando Helena tentava falar sobre seus sentimentos, sobre suas inseguranças, Eduardo mudava de assunto ou dizia que ela estava sendo sensível demais. Ele nunca demonstrava vulnerabilidade, nunca compartilhava suas próprias dúvidas. Era como se usasse uma máscara permanente, e Helena começou a se perguntar se havia uma pessoa real por trás daquela fachada polida. E então começaram as reuniões. Maurício e o pai de Eduardo, Henrique Mendes, um homem de 60 anos com olhos frios como gelo e um sorriso que nunca chegava aos olhos, se encontravam constantemente no escritório da família Cavalcante. Helena ouvia fragmentos de conversas através das portas fechadas. Palavras como sociedade, aquisição, controle acionário. Ela tentou perguntar ao pai o que estava acontecendo, mas Maurício apenas sorria cansado e dizia que era assunto de homens, que ela não precisava se preocupar. Aquela frase a irritava profundamente. Ela tinha formação, tinha inteligência, mas era constantemente deixada de fora das decisões que claramente envolviam seu futuro. A desconfiança cresceu como uma semente plantada em solo fértil. Helena não era ingênua. Formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, ela entendia de negócios, sabia reconhecer quando algo não batia, e quanto mais Eduardo evitava falar sobre o futuro deles de forma concreta, sobre planos reais, sobre onde iriam morar, sobre se queriam ter filhos, mais ela sentia que havia algo errado. Ele sempre dava respostas vagas, sempre adiava essas conversas, sempre dizia que teriam tempo para pensar nisso depois do casamento. Mas o casamento estava se aproximando rapidamente e Helena sentia que estava sendo empurrada para algo que não compreendia totalmente. Até que, 3 semanas antes do casamento, Helena tomou uma decisão. Estava sozinha em casa uma tarde de terça-feira quando encontrou, acidentalmente, uma pasta esquecida sobre a mesa do escritório de Maurício. Dentro havia documentos sobre um contrato pré-nupcial.
Ela sabia que esse tipo de contrato era comum em casamentos entre famílias com patrimônio, mas algo na forma como estava redigido a incomodou. Havia cláusulas estranhas, termos técnicos que ela não entendia completamente. E o nome da empresa do pai aparecia em vários lugares. Aquilo a deixou inquieta. Ela fotografou algumas páginas com o celular e decidiu que precisava de respostas. Respostas reais. Não as meias-verdades que seu pai e Eduardo vinham lhe dando. Ela contratou uma investigadora particular. O nome dela era Júlia Ferreira, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos e grisalhos, olhar perspicaz e uma postura que transmitia confiança imediata. Júlia trabalhava com discrição absoluta e tinha uma reputação impecável no mercado. Helena a encontrara através de uma indicação discreta de uma antiga colega de faculdade que passara por um divórcio complicado. Elas se encontraram em um pequeno escritório na Vila Madalena, longe dos olhares curiosos da elite paulistana. O lugar era simples, com paredes brancas e móveis funcionais. Nada de luxo desnecessário. Helena explicara suas suspeitas, entregara todas as informações que tinha sobre Eduardo e sua família, incluindo as fotos do contrato pré-nupcial. Júlia ouvira em silêncio. Fizera algumas anotações em um caderno desgastado e dissera apenas com voz firme e olhos sérios: "Vou descobrir a verdade. Pode levar alguns dias, mas vou descobrir." As semanas que se seguiram foram de ansiedade crescente. Helena mantinha a rotina, os ensaios para a cerimônia, as provas do vestido que parecia cada vez mais apertado, mesmo sem ter mudado de tamanho. Os jantares com a família Mendes, onde ela sorria educadamente, enquanto por dentro sentia um nó no estômago. Mas por dentro, ela estava em alerta constante, esperando, observando cada gesto, cada palavra dita nas entrelinhas. Eduardo continuava o mesmo, charmoso e distante, sempre com aquele sorriso que agora parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína. Henrique Mendes a tratava com uma cordialidade fria, como se ela fosse um objeto valioso que ele acabara de adquirir, sempre fazendo comentários sobre como ela seria uma ótima esposa e como os negócios da família prosperariam com aquela união. E Maurício parecia cada vez mais aliviado, como se um peso gigantesco estivesse prestes a sair de suas costas. Ele andava mais leve, sorria mais, mas seus olhos continuavam cansados. Helena começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Eduardo olhava para ela, sem realmente enxergá-la. A maneira como ele tocava sua mão em público, sempre performático, sempre consciente de quem estava observando. As conversas que ele tinha ao telefone, que interrompia abruptamente quando ela entrava na sala. Os e-mails que ele fechava rapidamente na tela do computador quando ela se aproximava. Tudo isso alimentava a sensação crescente de que ela estava sendo enganada, de que havia uma história paralela acontecendo, e ela era a única que não conhecia o roteiro. Então, na tarde de quinta-feira, 2 dias antes do casamento, Júlia ligou. Helena estava sozinha no apartamento, olhando pela janela para a cidade cinzenta lá embaixo. A chuva fina começava a cair, embaçando o vidro. O toque do telefone a fez dar um pulo. A voz da investigadora soou séria do outro lado da linha, sem rodeios, direto ao ponto. "Precisamos conversar pessoalmente. Hoje. Agora. É urgente." Helena sentiu o coração acelerar. Ela concordou, pegou uma jaqueta e saiu sem dizer para ninguém aonde ia. Elas se encontraram em uma cafeteria discreta no Itaim Bibi, um lugar pequeno com poucas mesas, frequentado mais por moradores locais do que por turistas ou pela elite. Júlia chegou com uma pasta marrom debaixo do braço e um olhar que dizia tudo antes mesmo de abrir a boca. Havia uma gravidade em seus movimentos, uma urgência contida. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Júlia deslizou a pasta sobre a mesa de madeira desgastada e disse com voz baixa, mas firme: "Você estava certa em desconfiar. Tudo o que você imaginava está correto, e é pior do que você pensava." Helena sentiu a boca secar. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria a pasta.
Dentro havia documentos, fotos impressas, transcrições de conversas. Júlia explicou com voz baixa e controlada, como se estivesse apresentando provas em um tribunal. Eduardo não a amava, nunca a amara. Tudo não passava de uma aposta entre ele e um grupo de amigos da elite empresarial paulistana. O desafio era simples, cruel e desumano. Conquistar uma mulher de família tradicional em dificuldades financeiras, casar, assumir o controle da empresa dela e exibir a vitória como troféu. Havia até um prêmio envolvido, uma quantia absurda em dinheiro que seria dividida entre os participantes quando a missão fosse cumprida. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de Júlia pareciam vir de muito longe, abafadas, como se ela estivesse debaixo d'água. Júlia continuou implacável. O acordo pré-nupcial que seu pai e o pai de Eduardo estavam preparando era uma armadilha jurídica sofisticada. Estava redigido de forma a transferir o controle acionário da empresa Cavalcante para Eduardo assim que o casamento fosse consumado. Em poucos meses, talvez um ano, Maurício perderia tudo que restava do império da família, e Eduardo se tornaria o dono absoluto. A empresa seria incorporada à Mendes Holdings e o nome Cavalcante desapareceria do mercado. Maurício provavelmente nem entendia completamente o que estava assinando, cegado pelo desespero e pela promessa de uma salvação financeira que nunca viria. Mas não era só isso. Júlia havia descoberto algo mais, algo que poderia mudar completamente o jogo. Eduardo tinha um irmão mais velho, Gabriel Mendes. Ele fora expulso da família anos atrás por se recusar a participar dos jogos de poder e manipulação que Henrique Mendes considerava essenciais para o sucesso. Gabriel discordara publicamente das práticas da empresa, denunciara esquemas de corrupção interna, expusera contratos fraudulentos e fora deserdado por isso. Henrique não tolerava dissidência, muito menos vinda de dentro da própria família. Desde então, Gabriel vivia afastado, trabalhando com consultoria empresarial de forma independente. Poucos sabiam, mas ele era sócio oculto de uma empresa que estava crescendo rapidamente no mercado, uma rival direta da Mendes Holdings, focada em práticas éticas e transparentes. Helena ouviu tudo em silêncio. Quando Júlia terminou, ela fechou a pasta devagar, respirou fundo tentando controlar a raiva que crescia dentro dela como uma onda prestes a quebrar, e disse, com voz mais firme do que esperava, "Preciso de mais provas. Provas concretas, algo que eu possa usar, algo que não deixe margem para dúvidas." Júlia sorriu levemente, como se esperasse exatamente essa reação. "Já tenho. Consegui gravar uma conversa entre Eduardo e o padrinho dele, Rodrigo Tavares. Eles estavam em um bar na Vila Olímpia há 3 noites, achando que ninguém os ouvia. Eduardo confessa tudo. A aposta, o plano, o controle da empresa. Ele até ri ao contar os detalhes. Está tudo aqui." Júlia deslizou um pequeno pendrive pela mesa, um objeto tão pequeno, mas que carregava a verdade inteira. Helena pegou o objeto com mãos trêmulas e o guardou na bolsa, sentindo o peso dele muito além do físico. Naquela noite, sozinha no apartamento enquanto Maurício estava em mais uma reunião com advogados, Helena conectou o pendrive no computador e ouviu a gravação. A voz de Eduardo soava clara, arrogante, divertida. Ele ria ao contar como havia conquistado a confiança dela, como tinha sido fácil fazê-la se apaixonar, como o pai dela era fácil de manipular, tão desesperado que aceitaria qualquer coisa. Como em poucos meses ele seria dono de tudo que restava da empresa Cavalcante. O padrinho perguntava se ele não sentia nada por ela, se não havia ao menos um pouco de culpa. Eduardo respondia com uma frieza que cortava como lâmina. "Ela é bonita, educada, bem comportada, mas é só isso. É um meio para um fim. Quando tudo estiver no meu nome, a gente se separa e pronto. Ela fica com uma pensão generosa para não reclamar muito, e eu fico com o que realmente importa. O poder, o controle, a vitória." Helena desligou o áudio. Sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixou cair. Não ainda. Ela não daria a ele a satisfação de quebrá-la. Ela olhou para o vestido de noiva pendurado no closet, aquele vestido branco que deveria representar pureza e novos começos, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não cancelaria o casamento.
não daria a eles a satisfação de vê-la quebrada, humilhada, fugindo como uma noiva abandonada. Ela iria até o altar, iria sorrir, iria dizer sim. E então, de dentro, com calma e estratégia, ela desmontaria cada peça daquele jogo sujo, peça por peça. Ela não seria a vítima dessa história. Ela seria a autora do final. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma clareza mental que não sentia há meses. A dor da traição ainda pulsava no peito, mas havia algo mais forte agora. Uma determinação fria, calculada. Ela não seria mais uma peça no tabuleiro de ninguém. Seria a jogadora. Tomou banho, demorado, vestiu-se com cuidado, escolhendo um conjunto sóbrio, mas elegante, e saiu de casa antes que Maurício acordasse. Tinha um plano, e precisava agir rápido. Helena procurou um advogado. Não qualquer advogado, mas alguém de confiança absoluta. O nome era Dr. Fernando Alencar, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação discreta e uma reputação impecável no mercado. Especialista em direito empresarial e contratos, conhecido por sua discrição e eficiência cirúrgica em casos complexos. Helena o conhecera anos atrás, quando ele trabalhara para a empresa do pai, em tempos melhores. Ela lembrava de vê-lo nos corredores do escritório, sempre sério, sempre focado, mas com um olhar gentil quando cruzava com ela. Ele fora um dos poucos que perguntara como ela estava quando Cecília falecera, não apenas ao pai, mas diretamente a ela, como se suas emoções importassem. Helena marcou uma reunião urgente e levou consigo a gravação e todos os documentos que Júlia lhe entregara. O escritório do Dr. Fernando ficava em um prédio comercial discreto na região da Faria Lima, longe do luxo ostensivo dos grandes escritórios corporativos. A sala de espera era simples, com revistas organizadas sobre uma mesa de centro e uma secretária eficiente que a recebeu com um sorriso profissional. Minutos depois, ela foi conduzida ao escritório principal. Dr. Fernando se levantou para cumprimentá-la e Helena notou a preocupação genuína em seus olhos quando ele viu a expressão dela. "Sente-se, Helena. O que aconteceu?" Ele perguntou, indicando uma cadeira confortável em frente à sua mesa de trabalho. Helena respirou fundo e começou a contar tudo. Desde as primeiras suspeitas até a investigação de Júlia, passando pela gravação devastadora e pelos documentos do contrato pré-nupcial. Ela falou de forma clara, objetiva, mantendo a voz firme, mesmo quando sentia vontade de gritar ou chorar. Dr. Fernando ouviu tudo com atenção absoluta, fazendo anotações ocasionais em um bloco. Quando ela terminou, ela deslizou o pendrive e a pasta de documentos sobre a mesa. Dr. Fernando conectou o pendrive e ouviu a gravação com fones de ouvido, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Depois analisou o contrato pré-nupcial, linha por linha, fazendo marcações com uma caneta vermelha em vários trechos. O silêncio no escritório era pesado, quebrado apenas pelo som ocasional de páginas sendo viradas. Helena esperou, sentindo cada segundo se arrastar como uma eternidade. Quando terminou, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e olhou para Helena com uma expressão que misturava indignação e determinação. "Este contrato é uma fraude. Está repleto de cláusulas abusivas e ilegais. Foi redigido com má-fé evidente, com o único propósito de enganá-la e ao seu pai. Qualquer juiz minimamente competente anularia isso sem pensar duas vezes. Além disso, com essa gravação, você tem provas irrefutáveis de dolo. Podemos não apenas anular o contrato, mas também bloquear qualquer tentativa de transferência societária e ainda processar tanto Eduardo quanto o pai dele por tentativa de fraude, estelionato e dano moral. Este é um caso claro de má-fé contratual." Helena sentiu uma onda de alívio misturada com raiva. A confirmação de que ela não estava louca, de que suas suspeitas eram válidas, trouxe uma estranha sensação de vitória em meio ao caos. "Então eu posso impedir isso. Posso proteger meu pai e a empresa." Dr. Fernando assentiu gravemente. "Pode, mas precisa agir rápido e de forma estratégica. Se você cancelar o casamento agora, eles vão saber imediatamente
que você descobriu tudo e vão tentar se proteger. Vão esconder provas, vão criar versões alternativas, vão usar todos os recursos legais disponíveis para dificultar qualquer ação sua. O melhor é deixar o casamento acontecer, mas sem consumar a união. Mantenha distância física. Invente uma desculpa se necessário. E logo depois, preferencialmente no dia seguinte, a gente entra com as ações judiciais todas de uma vez. Pegamos eles de surpresa, com tudo documentado, todas as provas organizadas. Eles não vão ter tempo de reagir adequadamente. Helena pensou por um momento. A ideia de ir até o altar, de dizer sim diante de todos, sabendo da farsa, era dolorosa. Mas também era poderosa. Era ela tomando o controle da situação. E se preciso for ir até o altar, para proteger meu pai e destruir o plano deles, eu vou. Dr. Fernando sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Você é mais forte do que imagina, Helena, e vou estar ao seu lado em cada passo. Vou preparar toda a documentação hoje mesmo. Amanhã, dia do casamento, você age normalmente. No sábado, logo após a cerimônia, você mantém distância. Se for necessário, fique em quartos separados. Use qualquer desculpa. No domingo de manhã, entramos com tudo na justiça. Pedido de anulação do casamento por dolo, bloqueio de qualquer transferência societária, processo por danos morais e materiais. Vamos, expor tudo. Helena concordou. Saiu do escritório com um plano claro na cabeça, mas havia uma peça que ainda não se encaixava. Gabriel Mendes. O irmão expulso. Júlia dissera que ele era diferente, que havia se recusado a participar das mesmas práticas que destruíram tantas vidas. Helena precisava conhecê-lo. Precisava entender se ele poderia ser um aliado ou se seria apenas mais uma decepção, mais uma pessoa da família Mendes que não merecia confiança. Foi Júlia quem conseguiu o contato. Gabriel trabalhava em um escritório modesto no bairro de Pinheiros, longe do luxo ostensivo da família. A empresa dele se chamava Ética Corporativa Consultoria, um nome que por si só já dizia muito sobre seus valores. Helena ligou de um telefone público, não querendo arriscar que alguém rastreasse a ligação pelo celular. Disse apenas que precisava de consultoria empresarial urgente, que tinha ouvido falar bem do trabalho dele. Gabriel aceitou, marcando para a tarde daquele mesmo dia. O escritório ficava no segundo andar de um prédio antigo, mas bem conservado, com paredes de tijolos aparentes e plantas nas janelas. Quando Helena entrou, encontrou uma recepção simples, mas acolhedora. Uma moça jovem, de cabelos cacheados presos em um coque, a recebeu, com um sorriso genuíno, e a conduziu até uma sala de reuniões pequena. E então Gabriel entrou. Helena sentiu o ar faltar por um segundo. Ele era completamente diferente de Eduardo. Onde Eduardo era polido e performático, Gabriel tinha uma naturalidade desarmante. Cabelos castanhos levemente despenteados, olhos que carregavam uma intensidade tranquila, uma barba por fazer que dava um ar casual, mas não desleixado. Ele usava jeans e uma camisa social com as mangas dobradas, nada de terno caro ou relógio de grife. E quando ele sorriu, foi um sorriso que chegou aos olhos, genuíno e caloroso. Helena Cavalcante, certo? Prazer. Sou Gabriel. Sente-se, por favor. Ele indicou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, com uma pasta e um notebook simples. Em que posso ajudar? Helena havia ensaiado mentalmente o que diria, mas diante dele, as palavras preparadas pareciam inadequadas. Ela decidiu arriscar a verdade, ou ao menos parte dela. Eu preciso de ajuda com uma situação empresarial delicada. Envolve contratos fraudulentos e tentativa de apropriação indevida de uma empresa familiar. E também envolve sua família, por isso estou aqui. Gabriel parou de digitar no notebook e a olhou com atenção renovada. Sua expressão se tornou séria, mas não defensiva. Minha família, a Mendes Holdings, sim. Seu irmão Eduardo está prestes a se casar comigo. Amanhã, na verdade. E descobri que tudo não passa de uma fraude para tomar a empresa do meu pai. Helena observou cuidadosamente a reação dele. Gabriel fechou o notebook devagar, recostou-se na cadeira e suspirou fundo. Parecia carregar um peso invisível nos ombros.
Então ele finalmente fez o que eu temia que fizesse. Ele olhou para Helena com uma mistura de tristeza e raiva contida. Sinto muito mesmo que você tenha se tornado alvo dos jogos da minha família. Eu me afastei deles justamente porque não conseguia mais tolerar esse tipo de coisa. Meu pai e meu irmão não enxergam pessoas, enxergam apenas peças em um jogo de poder. Você sabia que Eduardo estava planejando algo assim? Helena perguntou, ainda cautelosa. Não sabia dos detalhes específicos, mas conheço os métodos deles. Já vi situações parecidas acontecerem antes. Empresas serem engolidas, famílias destruídas. E quando eu tentei denunciar, quando eu quis expor as práticas ilegais, fui expulso. Deserdado. Meu pai disse que eu era fraco, que não tinha o que era necessário para sobreviver no mundo dos negócios. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava frustração antiga. Mas eu não considero isso fraqueza, considero integridade. E se você está aqui, imagino que descobriu a verdade e quer fazer algo a respeito. Descobri. Tenho provas. Tenho um advogado preparando ações judiciais. Mas preciso de mais informações. Preciso entender como a Mendes Holdings opera, quais são os pontos fracos, como posso me proteger e proteger meu pai. Helena se inclinou para a frente, sua voz firme. E também preciso saber se posso confiar em você. Porque até agora todo homem da sua família se mostrou um manipulador. Gabriel a olhou nos olhos por um longo momento. Havia uma honestidade crua naquele olhar que Helena não vira em Eduardo nenhuma vez. Eu entendo sua desconfiança, e não vou tentar te convencer com palavras bonitas, mas posso te mostrar quem eu sou através das minhas ações. Posso te dar acesso a documentos que tenho sobre as operações ilegais da empresa. Posso te conectar com outras pessoas que foram prejudicadas e que estariam dispostas a testemunhar. Posso te ajudar a construir um caso sólido, não apenas contra Eduardo, mas contra toda a estrutura corrupta que meu pai criou. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Tenho guardado isso há anos, esperando o momento certo para usar. Talvez esse momento seja agora. Helena pegou a pasta e começou a folhear. Dentro havia documentos detalhados sobre esquemas de corrupção, contratos fraudulentos, empresas que haviam sido destruídas propositalmente pela Mendes Holdings. Havia até nomes de outras vítimas, pessoas que poderiam servir como testemunhas. Era um arsenal de informações que poderia não apenas salvar a empresa de Maurício, mas também causar danos sérios à reputação e às operações da família Mendes. Por que você está fazendo isso? Helena perguntou, ainda processando tudo. Por que está me ajudando? Porque já vi muitas pessoas serem destruídas por eles, e porque acredito que chegou a hora de alguém enfrentá-los de verdade. Gabriel se levantou e foi até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Além disso, eu preciso admitir algo. Não é só altruísmo. Se você conseguir expor as práticas deles, isso vai enfraquecer a empresa e pode abrir espaço para que negócios éticos como o meu tenham mais chances de crescer. Mas eu prometo ser transparente com você. Sem jogos, sem manipulação. Você merece honestidade. Helena se levantou também. Havia algo em Gabriel que era diferente. Uma autenticidade que ela não encontrara em muito tempo, e ela precisava de aliados. Então vamos trabalhar juntos, mas com uma condição: total transparência. Se em algum momento eu sentir que você está me enganando, eu vou embora e você se torna um inimigo também. Gabriel estendeu a mão. Concordo. Total transparência. E Helena, para o que der e vier, você não está sozinha nisso. Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto, a sinceridade do gesto. Eles passaram as horas seguintes revisando documentos, traçando estratégias, identificando pontos fracos na estrutura legal da Mendes Holdings. Gabriel explicou detalhes sobre como a empresa operava, quais eram os esquemas mais comuns, onde estavam as vulnerabilidades. Helena compartilhou as informações que Júlia havia conseguido e as análises do Dr. Fernando. Juntos, eles construíram um plano de ataque abrangente. Quando já era noite,
Helena olhou para o relógio e percebeu que havia passado quase 6 horas no escritório de Gabriel. Ela precisava voltar para casa antes que Maurício estranhasse sua ausência prolongada. Mas antes de sair, ela se virou para Gabriel. Obrigada, por tudo, por acreditar em mim, por me ajudar. Gabriel sorriu, e novamente aquele sorriso pareceu genuíno. Obrigada a você por ter coragem de enfrentar isso. A maioria das pessoas simplesmente aceita e segue em frente. Você está escolhendo lutar. Isso é admirável. Helena saiu do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era apenas alívio por ter encontrado um aliado. Era algo mais. Uma conexão que ela não esperava sentir. Mas não havia tempo para analisar isso agora. Amanhã era o dia do casamento, e ela precisava estar preparada para a performance de sua vida. Quando chegou em casa, Maurício estava na sala sentado no sofá com um copo de uísque na mão. Ele parecia cansado, mas havia um brilho de esperança nos olhos que ela não via há muito tempo. Helena, minha filha, amanhã é o grande dia. Você está animada? Helena forçou um sorriso. Estou, pai. Um pouco nervosa, mas animada. Ela se sentou ao lado dele, observando o homem que sempre fora seu herói, agora tão frágil e iludido. Pai, posso te perguntar uma coisa? Por que você aceitou o casamento tão rápido? Por que não conversou comigo sobre as implicações para a empresa? Maurício olhou para o copo em suas mãos, como se procurasse as palavras certas no líquido âmbar. Eu queria te proteger, Helena. A empresa está afundando. Eu fiz escolhas erradas, investi mal, confiei nas pessoas erradas. E eu não queria que você carregasse esse peso. Quando a família Mendes ofereceu à sociedade, parecia a única saída. Eduardo é um bom homem, de uma família poderosa. Pensei que você seria feliz e que a empresa seria salva. Duas coisas boas ao mesmo tempo. Helena sentiu a garganta apertar. O pai estava tentando protegê-la, mas acabara entregando-a como moeda de troca. E o pior é que ele nem percebia. Pai, e se eu te dissesse que talvez haja outra forma de resolver isso? Outra forma, que não envolva o casamento? Maurício a olhou confuso. Que outra forma, filha? Já tentei de tudo. Bancos não me emprestam mais dinheiro. Investidores não confiam em mim. A Mendes Holdings é a única esperança. Helena segurou a mão do pai, sentindo a pele áspera e as veias saltadas. Amanhã eu me caso, pai. Vou subir naquele altar porque prometi. Mas depois, preciso que você confie em mim. Confie que eu sei o que estou fazendo e que tudo vai ficar bem, melhor do que você imagina. Maurício apertou a mão dela de volta, sem entender completamente, mas acenando. Eu sempre confio em você, minha filha. Sempre. Helena subiu para o quarto e olhou mais uma vez para o vestido de noiva. Amanhã ela vestiria aquele tecido branco, caminharia até o altar, olharia nos olhos de Eduardo e diria sim, mas seria um sim carregado de ironia. Um sim que escondia um não definitivo. Um sim que era o primeiro passo para a maior reviravolta que aquela família já vira. E enquanto deitava na cama, tentando dormir, ela pensou em Gabriel, na forma como ele a olhara com respeito, na honestidade crua de suas palavras, e se perguntou se em meio ao caos, ela não havia encontrado algo inesperado, algo que poderia ser o começo de uma história muito diferente da que estava prestes a encenar. O dia amanheceu claro em São Paulo, um contraste cruel com a tempestade que se armava no coração de Helena. Ela acordou cedo antes do despertador, com o estômago revirado e as mãos suando. Hoje era o dia em que ela subiria ao altar, diria sim e começaria a desmontar a farsa que haviam construído ao seu redor. O apartamento já estava em movimento. Empregadas corriam de um lado para o outro, o telefone tocava constantemente. Flores chegavam em quantidades absurdas. Era o caos organizado de um casamento de elite. A maquiadora e a cabeleireira chegaram às 8 da manhã. Helena sentou-se em frente ao espelho do quarto e deixou que trabalhassem nela como se fosse uma boneca. Elas conversavam animadamente sobre como ela estava linda, como o dia estava perfeito, como Eduardo era sortudo. Helena respondia com monossílabos, sorrindo quando necessário, mas sua mente estava em outro lugar. Estava revisando mentalmente cada detalhe do plano,
O doutor Fernando estava de prontidão com todos os documentos preparados. Gabriel tinha confirmado por mensagem criptografada que estaria disponível para qualquer necessidade. Júlia estava posicionada estrategicamente, pronta para intervir se algo saísse do controle. Quando terminaram, Helena olhou para seu reflexo. Cabelos presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Maquiagem natural, mas sofisticada, realçando os olhos escuros. Ela parecia uma noiva perfeita. Por fora, tudo estava impecável. Por dentro, ela era pura estratégia e determinação fria. O vestido veio em seguida. As amigas de infância, que ela quase não via mais, mas que haviam sido convidadas para manter as aparências, a ajudaram a vesti-lo. O tecido deslizou sobre seu corpo, como água, ajustando-se perfeitamente. Era realmente um vestido lindo. Uma pena que representasse uma mentira. Quando colocaram o véu, Helena respirou fundo. Estava pronta. Maurício bateu na porta pouco antes da hora de sair. Quando entrou e a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você está linda, Helena, igualzinha à sua mãe no dia do nosso casamento. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Eu sei que não fui o melhor pai, sei que falhei em muitas coisas, mas hoje, vendo você assim, eu tenho esperança de que tudo vai se acertar. Helena sentiu um aperto no peito. O pai não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Pai, eu preciso que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça hoje ou nos próximos dias, eu te amo. E tudo o que eu fizer será para nos proteger. Para proteger nossa família. Você confia em mim? Maurício pareceu confuso, mas acenou. Claro que confio, filha. Sempre confiei. Você é a coisa mais importante da minha vida. A igreja escolhida para o casamento era a Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, uma construção moderna, mas elegante, frequentada pela elite paulistana. Quando a limusine parou em frente, Helena viu a multidão de convidados, todos vestidos com suas melhores roupas, todos curiosos, todos esperando pelo espetáculo. Fotógrafos estavam posicionados estrategicamente. Tudo estava sendo documentado, o que, ironicamente, jogava a favor de Helena. Quanto mais testemunhas, melhor. Maurício ofereceu o braço e juntos eles caminharam até a entrada. As portas se abriram e a música começou. Helena deu o primeiro passo. A nave da igreja estava repleta. Flores brancas e douradas decoravam cada canto. As pessoas se viraram para olhá-la, e ela manteve o sorriso fixo no rosto. Seus olhos procuraram Eduardo no altar. Ele estava lá, de smoking, impecável, cabelos loiros brilhando sob a luz dos lustres, sorriso confiante. Ao lado dele, o padrinho Rodrigo, cúmplice de seus crimes. E na primeira fila, Henrique Mendes, observando tudo com aquele olhar frio de predador que acabara de garantir sua caça. Mas então Helena viu algo que a surpreendeu. No fundo da igreja, em um dos últimos bancos, estava Gabriel. Ele não deveria estar ali. Ninguém o convidara. Mas ali estava ele, de terno simples, olhando para ela com uma expressão que misturava preocupação e encorajamento. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Helena sentiu uma onda de força. Ela não estava sozinha. Havia ao menos uma pessoa naquela igreja que a via de verdade. A caminhada até o altar pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando chegou, Maurício beijou sua testa e a entregou a Eduardo, que segurou sua mão com aquele toque performático que ela agora reconhecia como falso. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre amor, compromisso, parceria. Helena mal ouvia. Estava focada em manter a compostura, em parecer a noiva emocionada que todos esperavam ver. Então chegou o momento dos votos. O padre perguntou a Eduardo se ele aceitava Helena como esposa, para amá-la e respeitá-la em todos os momentos. Eduardo respondeu com um sim firme, olhando para ela com aqueles olhos azuis que ela antes achara bonitos e agora reconhecia como vazios. Depois foi a vez dela. Helena Cavalcante, você aceita Eduardo Albuquerque Mendes como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, até que a morte os separe. Helena olhou para Eduardo. Olhou para o pai na primeira fila, chorando de emoção. Olhou para Henrique Mendes com aquele sorriso de vitória. E então olhou para Gabriel no fundo da igreja, que a observava com intensidade. Ela respirou fundo e disse com voz clara: "Sim, eu aceito." A igreja explodiu em aplausos. Eduardo se inclinou para beijá-la, mas Helena virou o rosto sutilmente, fazendo com que o beijo pegasse apenas o canto dos lábios. Se alguém percebeu, não comentou. As pessoas estavam ocupadas demais aplaudindo, tirando fotos, comemorando. O padre os declarou marido e mulher, e a música triunfal começou a tocar. Eduardo segurou o braço de Helena, e juntos eles caminharam de volta pela nave. Helena manteve o sorriso, acenou para os convidados, representou o papel perfeitamente, mas por dentro estava contando os segundos. A recepção seria no Clube Hípico de Santo Amaro, um lugar tradicional e sofisticado. Quando chegaram, foi a continuação do espetáculo. Champanhe fluindo, comida refinada, música ao vivo, discursos emocionados. Henrique Mendes fez um brinde longo sobre união de famílias e prosperidade nos negócios, e Helena teve que se segurar para não jogar a bebida no rosto dele. Maurício também discursou com voz embargada, falando sobre como estava feliz em ver a filha tão bem casada, sobre como confiava em Eduardo para cuidar dela. Cada palavra era uma punhalada no coração de Helena, mas ela continuou sorrindo. Eduardo estava em seu elemento, circulando entre os convidados, recebendo cumprimentos, rindo alto, demonstrando aquela confiança arrogante. Ele mal ficava ao lado de Helena, sempre ocupado demais com conversas de negócios. E isso era perfeito para o plano dela. Quanto menos ele prestasse atenção nela, melhor. Foi durante o jantar que Helena conseguiu um momento sozinha. Ela se desculpou dizendo que precisava retocar a maquiagem e foi até o banheiro feminino. Lá, trancou-se em uma cabine e pegou o celular. Enviou uma mensagem rápida para o Dr. Fernando. "Está feito. Estou casada. Pode preparar tudo para amanhã." A resposta veio segundos depois. "Entendido. Tudo pronto para a ação de segunda-feira. Mantenha distância física esta noite. É crucial." Quando Helena saiu do banheiro, encontrou Gabriel esperando discretamente no corredor. Ele se aproximou devagar, respeitando a distância apropriada para não levantar suspeitas. "Você está bem?" ele perguntou em voz baixa. Helena olhou ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. "Estou aguentando. Obrigada por vir. Não esperava ver você aqui." Gabriel deu um meio sorriso. "Eu não ia deixar você enfrentar isso sozinha. Mesmo de longe, queria que soubesse que tem alguém do seu lado." Ele hesitou por um momento. "Helena, se precisar de qualquer coisa mesmo, é só me chamar. Eu estarei disponível." Helena sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. "Obrigada, Gabriel. Sério. Obrigada por tudo." Ela segurou a mão dele rapidamente, um gesto breve, mas significativo, antes de voltar para o salão. Eduardo nem notou sua ausência prolongada. A festa continuou pela noite. Houve a valsa dos noivos, o corte do bolo, o buquê jogado. Helena executou cada ritual mecanicamente, como uma atriz seguindo um roteiro. Quando finalmente a festa começou a terminar e os convidados começaram a ir embora, Eduardo se aproximou dela com aquele sorriso conquistador. "Está pronta para ir para casa, minha esposa?" Ele sussurrou, e Helena sentiu o estômago revirar com o termo possessivo. Ela forçou um sorriso cansado. "Eduardo, eu estou exausta. Foi um dia longo e emocionante demais. Será que não podemos apenas dormir hoje? Começar nossa vida de casados amanhã com mais energia?" Eduardo pareceu irritado por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. "Claro, querida. Você deve estar realmente cansada. Vamos para casa." Ele disse isso em um tom que soava compreensivo, mas Helena percebeu a tensão na mandíbula dele. Ele não estava feliz com o adiamento. Eles foram para o apartamento que Eduardo havia preparado para eles, um espaço luxuoso na região dos jardins. Assim que entraram, Helena continuou com o plano. "Eduardo,
Eu vou tomar um banho longo e dormir no quarto de hóspedes hoje, está bem? Estou com uma dor de cabeça terrível e não quero te incomodar. Eduardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Mistura de irritação e impaciência. Tudo bem, Helena. Descanse. Temos todo o tempo do mundo. Mas havia algo na forma como ele disse isso que soava como ameaça. Helena se trancou no quarto de hóspedes, encostou-se na porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia conseguido. Havia subido ao altar, disse sim, e agora tinha tempo para executar a próxima fase do plano. Mas a tensão estava cobrando seu preço. Ela tirou o vestido com cuidado, guardou-o no armário, vestiu um pijama confortável e deitou na cama. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Gabriel. Sobrevivi ao dia. Obrigada por estar lá. A resposta veio rápida. Você foi incrível, descanse agora. Amanhã começa uma nova história. Helena dormiu pouco naquela noite. Cada barulho na casa a deixava em alerta. Ela tinha medo de que Eduardo tentasse entrar no quarto, mas ele não o fez. Quando o sol começou a raiar, ela já estava acordada, planejando os próximos passos. O Dr. Fernando entraria com as ações judiciais na segunda-feira cedo. Mas antes disso, Helena precisava sair daquele apartamento e colocar distância física entre ela e Eduardo. Ela esperou até ouvir Eduardo sair para uma corrida matinal, algo que ele fazia religiosamente. Assim que a porta fechou, Helena arrumou uma mala com roupas essenciais, documentos pessoais e o pendrive com as provas. Chamou um táxi e foi direto para o apartamento de Maurício. Quando chegou, o pai estava tomando café, surpreso ao vê-la. Helena, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar com Eduardo? Maurício perguntou confuso. Helena sentou-se ao lado dele e segurou suas mãos. Pai, preciso que você me escute com atenção. Tudo que eu vou te contar vai ser difícil de ouvir, mas é a verdade. E passou a próxima hora revelando tudo. A aposta, a gravação, o contrato fraudulento, o plano para roubar a empresa. Maurício ouvia em silêncio, sua expressão passando de confusão para choque e finalmente para uma raiva contida. Quando ela terminou, Maurício estava pálido. Eles me usaram você, transformaram minha filha em uma moeda de troca. A voz dele tremeu de fúria. Como pude ser tão cego? Você estava desesperado, pai. Eles se aproveitaram disso. Mas agora a gente vai revidar. Helena mostrou todos os documentos, tocou a gravação para ele. Maurício ouviu a voz de Eduardo confessando tudo e suas mãos se fecharam em punhos. Eu vou destruir eles. Vou processar. Vou expor. Vou fazer com que paguem por isso. Maurício levantou-se, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Não vai precisar, pai. Já está tudo encaminhado. O Dr. Fernando vai entrar com as ações amanhã. Anulação do casamento, bloqueio das transferências societárias, processo por danos morais e materiais. E tem mais. O irmão de Eduardo, Gabriel, ele está do nosso lado. Ele tem documentos que podem destruir a reputação da Mendes Holdings de forma permanente. Helena respirou fundo. Nós vamos ganhar isso, pai. Juntos. Maurício olhou para a filha com uma mistura de orgulho e remorso. Eu deveria ter escutado você antes. Deveria ter te incluído nas decisões. Você é muito mais forte e inteligente do que eu jamais dei. Crédito. Me desculpe, Helena. Me desculpe por te colocar nessa situação. Helena abraçou o pai. Agora não é hora de culpa. É hora de ação. E nós vamos sair dessa mais fortes do que nunca. Eles ficaram assim por um momento, pai e filha, unidos contra um inimigo comum. O telefone de Helena tocou. Era Eduardo. Ela atendeu colocando no viva-voz para que Maurício ouvisse. Helena, onde você está? Voltei da corrida e você não estava aqui. A voz dele soava impaciente. Estou na casa do meu pai, precisei vir resolver algumas coisas. Helena manteve a voz neutra. Que coisas? Nós acabamos de nos casar. Você deveria estar aqui comigo. Eduardo estava claramente irritado. Eduardo, eu preciso de um tempo. O casamento foi muito intenso e eu preciso processar tudo.
Vou ficar uns dias na casa do meu pai. Helena esperou pela reação. Houve um silêncio do outro lado. Depois, Eduardo disse com uma frieza que não conseguiu disfarçar: "Tudo bem, Helena, mas não demore. Temos muitas coisas para resolver, papéis para assinar. Você sabe." A ameaça velada estava clara. "Sei sim. E vamos resolver tudo na segunda-feira." Helena desligou e olhou para o pai. Ele já está impaciente. Quer que eu assine os papéis de transferência. Mas segunda-feira, quando ele receber a notificação judicial, vai descobrir que o jogo virou. O fim de semana passou devagar. Helena ficou no apartamento do pai, revisando documentos com o Dr. Fernando por videoconferência, mantendo contato constante com Gabriel, que fornecia informações adicionais sobre a estrutura da Mendes Holdings. Júlia também enviou novos materiais, incluindo testemunhos de outras vítimas da família Mendes, pessoas dispostas a falar em tribunal. O caso estava se tornando maior do que Helena imaginara inicialmente. Não era apenas sobre ela e seu pai, era sobre um padrão de comportamento predatório que precisava ser exposto. Na segunda-feira de manhã, o Dr. Fernando entrou com todas as ações simultaneamente em diferentes varas. Anulação de casamento por dolo, bloqueio de transferências societárias, processo civil por danos morais e materiais, denúncia ao Ministério Público sobre fraudes empresariais. Foi uma ofensiva legal coordenada, e Helena garantiu que a imprensa seria informada. Não toda a imprensa, mas jornalistas específicos que ela sabia serem sérios e comprometidos com a verdade. A história seria pública, e a Mendes Holdings não teria como esconder. A reação foi explosiva. Eduardo ligou furioso, gritando ao telefone, fazendo ameaças vazias. Henrique Mendes tentou contatar Maurício, oferecendo acordos, prometendo renegociações. Mas era tarde demais. As peças estavam em movimento e não havia mais como parar. A notícia vazou para a mídia na terça-feira. Herdeiro da Mendes Holdings, acusado de fraude matrimonial. Os portais de notícias explodiram com a história. Empresas começaram a questionar suas parcerias com a Mendes Holdings. Ações da empresa na bolsa despencaram. O escândalo era completo e, no centro de tudo, Helena se manteve firme, dando entrevistas cuidadosamente controladas, sempre com o Dr. Fernando ao lado, sempre apresentando fatos e provas, nunca entrando em ataques pessoais. As semanas seguintes foram um turbilhão. A mídia não largava o caso. Programas de televisão debatiam ética empresarial, podcasts discutiam relações de poder e gênero nos negócios, redes sociais fervilhavam com opiniões divididas. Helena se tornou um símbolo involuntário. Para alguns era uma heroína que ousara enfrentar uma família poderosa. Para outros, era uma oportunista que queria apenas atenção. Ela aprendeu rapidamente a filtrar o ruído, focando apenas no que realmente importava: vencer o processo e reconstruir sua vida. O Dr. Fernando trabalhava incansavelmente. Ele conseguiu não apenas a anulação do casamento por dolo comprovado, mas também um bloqueio total de qualquer transferência societária envolvendo a empresa de Maurício. O contrato pré-nupcial foi declarado nulo por vício de consentimento e má-fé contratual. Além disso, o processo civil por danos morais estava avançando rapidamente, com a juíza responsável demonstrando indignação evidente ao analisar as provas. A gravação de Eduardo confessando o esquema foi o prego final no caixão. Não havia defesa possível contra a própria voz dele admitindo tudo, mas a maior vitória veio quando o Ministério Público decidiu investigar a Mendes Holdings como um todo. Com base nos documentos que Gabriel fornecera e nos testemunhos de outras vítimas que Helena e Júlia haviam localizado, foi aberta uma investigação sobre práticas fraudulentas, corrupção e apropriação indevida de patrimônio. A empresa que parecia inabalável começou a desmoronar. Clientes cancelaram contratos, parceiros se afastaram, investidores retiraram capital. Henrique Mendes tentou controlar os danos, dando entrevistas onde negava tudo, acusando Helena de difamação, mas cada mentira era rapidamente desmentida por novas provas que surgiam.
Eduardo desapareceu da vida pública. Depois das primeiras reações furiosas, ele se recolheu, provavelmente seguindo orientação dos advogados dele. Mas o estrago estava feito. Sua reputação estava arruinada. Empresas que antes o cortejavam, agora o evitavam. O playboy confiante e arrogante havia tornado um pária social. Durante todo esse processo, Gabriel foi uma presença constante na vida de Helena. Ele não apenas fornecia informações cruciais para o caso, mas também oferecia apoio emocional. Eles se encontravam regularmente, inicialmente apenas para discutir estratégias legais e revisar documentos. Mas gradualmente as conversas começaram a incluir outros temas: sonhos, medos, histórias de infância, visões sobre a vida. Helena descobriu que Gabriel era diferente de qualquer homem que conhecera. Ele falava sobre sua mãe que falecera quando ele tinha 15 anos, vítima de uma longa batalha contra o câncer. Ela fora a única pessoa na família que o incentivara a seguir seus próprios valores, mesmo quando isso significava ir contra Henrique. Gabriel lembrava com carinho das conversas que tinham, das lições sobre integridade e compaixão que ela tentara ensinar em uma família obcecada por poder e dinheiro. Quando ela se foi, Gabriel sentiu que havia perdido sua única aliada. Foi a morte dela que eventualmente o levou a romper com a família quando percebeu que Henrique não mudaria e que Eduardo estava seguindo os mesmos passos do pai. Helena compartilhou suas próprias dores. Falou sobre a solidão de crescer com um pai ausente emocionalmente, sobre a perda da mãe tão cedo, sobre como sempre sentira que precisava provar seu valor, que precisava ser perfeita para ser amada. Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente se importava, não apenas com os fatos, mas com os sentimentos dela. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira, 2 meses após o casamento que nunca foi consumado, que algo mudou entre eles. Estavam no escritório de Gabriel, revisando mais alguns documentos para o processo, quando Helena simplesmente desabou. A tensão acumulada, o estresse constante, a exposição pública, tudo veio à tona de uma vez. Ela começou a chorar. Não o choro delicado e contido que aprendera a demonstrar em público, mas soluços profundos que vinham de algum lugar muito fundo. Gabriel não tentou detê-la com palavras vazias ou frases feitas. Ele simplesmente se aproximou, perguntou se podia abraçá-la, e quando ela acenou que sim, a envolveu em seus braços. Helena se permitiu ser vulnerável, algo que não fazia há muito tempo. Chorou por tudo que havia perdido: a ilusão de um casamento feliz, a confiança nas pessoas, a inocência de acreditar em boas intenções. Mas também chorou de alívio, porque havia encontrado força para se defender, porque havia pessoas reais ao seu lado. Quando finalmente se acalmou, ela se afastou um pouco, envergonhada. Desculpa, eu não queria desmoronar assim. Você deve achar que sou fraca. Gabriel segurou o rosto dela gentilmente, fazendo com que seus olhos se encontrassem. Helena, você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Fraqueza seria ter aceitado tudo calada, ter se submetido a uma vida de mentiras. Você escolheu lutar. Isso não é fraqueza, é coragem pura. E chorar não te faz menos forte. Te faz humana. Algo mudou naquele momento. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua de que aquilo era mais do que amizade estratégica ou aliança de conveniência. Mas nenhum dos dois fez nada. O tempo não estava certo. Helena ainda estava tecnicamente casada, ainda estava no meio de processos judiciais, ainda estava vulnerável demais. E Gabriel respeitava isso completamente. Nas semanas seguintes, eles continuaram trabalhando juntos, mas havia uma nova camada em suas interações. Olhares que duravam um pouco mais, proximidade física que parecia natural, mas carregada de significado, conversas que se estendiam para além do necessário, porque nenhum dos dois queria que terminassem. Maurício notou. Ele via como a filha falava sobre Gabriel. Como seus olhos brilhavam quando mencionava alguma conversa que tiveram, e ele ficou preocupado. Uma noite depois do jantar, Maurício chamou Helena para conversar. Filha, preciso te dizer uma coisa, sobre Gabriel. Helena sentiu o estômago apertar,
temendo o que viria. Seu pai continuou: eu sei que vocês têm se aproximado, e eu entendo por quê. Ele te ajudou quando ninguém mais estava disposto a fazer isso. Mas ele ainda é um Mendes, e eu tenho medo de que você se machuque de novo. Helena respirou fundo. Pai, eu entendo sua preocupação, mas Gabriel é diferente. Ele foi expulso da família, justamente por não aceitar os jogos sujos deles. Ele arriscou tudo para me ajudar, para expor a verdade. Não foi só estratégia, foi escolha moral, e eu confio nele. Maurício suspirou. Eu sei que você é inteligente e que sabe se cuidar, mas depois de tudo que passamos, eu só quero que você seja cautelosa, que não se precipite em nada, que se permita tempo para curar antes de abrir seu coração de novo. Helena segurou a mão do pai. Eu estou sendo cautelosa, pai. Prometo. E Gabriel também está. Nenhum de nós quer apressar nada, mas não vou negar que há uma conexão. E pela primeira vez em muito tempo, é uma conexão que parece real, que parece baseada em respeito mútuo e honestidade. E isso é assustador, mas também é bonito. Maurício abraçou a filha. Então eu confio no seu julgamento. Só me prometa que vai proteger seu coração dessa vez. Você merece ser feliz. Merece alguém que te veja de verdade. 3 meses após o início dos processos judiciais, veio a primeira grande vitória. O juiz decretou a anulação definitiva do casamento por dolo comprovado. Helena não era mais a esposa de Eduardo. Ela era livre. Quando a notícia chegou, ela estava no escritório de Gabriel. Eles haviam acabado de terminar uma reunião sobre os próximos passos do processo contra a Mendes Holdings, quando o Dr. Fernando ligou com a novidade. Helena desligou o telefone e olhou para Gabriel com lágrimas nos olhos. Está anulado. Oficialmente anulado. Eu estou livre. Gabriel sorriu, aquele sorriso genuíno que ela aprendera a amar. Parabéns, Helena. Você lutou e venceu. Merece cada segundo dessa vitória. Sem pensar muito, Helena se aproximou e o abraçou. Foi um abraço de gratidão, de alívio, de celebração. Mas quando se afastaram, ficaram ali, muito próximos, olhando um para o outro. Helena podia sentir a respiração dele, ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele, notar a forma como ele a observava, com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Posso te beijar? Gabriel perguntou baixinho, respeitoso, dando a ela total controle da situação. Helena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquilo mudaria tudo, que não havia volta, mas também sabia que queria isso, que estava pronta. Sim, você pode. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de emoção contida. Não foi um beijo apaixonado e desesperado. Foi um beijo de promessa, de começo de possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Gabriel passou o polegar pela bochecha dela. Eu não quero ser uma reação. Não quero ser o oposto do Eduardo. Quero ser a escolha consciente. Então vamos devagar, tudo bem? No seu tempo. Helena acenou, tocada pela sensibilidade dele. Obrigada por entender. Por ser paciente. Por ser você. Eles ficaram ali por mais um momento, apenas curtindo a presença um do outro antes de voltarem ao trabalho. Mas algo havia mudado definitivamente. Eles não eram mais apenas aliados. Eram algo mais, algo que estava crescendo de forma orgânica e saudável. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. A empresa de Maurício, livre da ameaça da Mendes Holdings, começou a se recuperar lentamente. Com a ajuda de novos investidores que Gabriel apresentou, pessoas que valorizavam ética e transparência, a Cavalcante Construtora voltou a crescer. Maurício delegou mais responsabilidades para Helena, finalmente reconhecendo a capacidade dela. Ela assumiu uma posição de diretoria, focando em projetos sustentáveis e relações éticas com fornecedores e funcionários. Gabriel e Helena começaram a namorar oficialmente. Eles mantiveram discrição inicialmente, sabendo que a mídia ainda estava de olho em qualquer movimento de Helena. Mas gradualmente foram se permitindo aparecer juntos em eventos, jantares, momentos públicos. A reação foi mista.
Alguns criticaram dizendo que ela estava namorando outro Mendes que não aprendera a lição. Outros celebraram, vendo como uma história de redenção onde nem todos da família eram vilões. Helena aprendeu a não se importar tanto com opiniões alheias. Ela sabia a verdade sobre Gabriel, sobre o caráter dele, sobre como ele a tratava. E isso era o que importava. Ele nunca tentou controlá-la, nunca desrespeitou seus limites, nunca a tratou como propriedade. Ele a desafiava intelectualmente, apoiava suas decisões, comemorava suas vitórias e a consolava nas derrotas. Era um parceiro de verdade. Eles viajaram juntos pela primeira vez 6 meses após começarem a namorar. Foram para Florianópolis, um lugar tranquilo, onde podiam ser apenas 2 pessoas, aproveitando a companhia uma da outra, longe dos holofotes de São Paulo. Caminharam pela praia de mãos dadas, conversaram sobre o futuro, sobre sonhos e planos. Gabriel falou sobre seu desejo de expandir a consultoria, de ajudar mais empresas a adotarem práticas éticas. Helena compartilhou sua vontade de transformar a empresa do pai em referência de responsabilidade social e ambiental. Uma noite, jantando em um restaurante à beira-mar, Gabriel segurou a mão de Helena sobre a mesa. Eu preciso te dizer uma coisa, e é importante que você saiba que isso não vem de um lugar de pressão ou expectativa. É apenas uma verdade que eu quero compartilhar. Helena o olhou com atenção. Ele continuou. Eu me apaixonei por você, de verdade. Não pela versão que você mostra para o mundo, não pela empresária forte ou pela sobrevivente corajosa. Por você. Pela mulher que ri de piadas bobas, que chora vendo filmes tristes, que tem medo de baratas, mas enfrenta empresários corruptos sem piscar. Pela mulher completa, com todas as suas complexidades e contradições. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas, as boas as que vêm de emoção positiva. Eu também me apaixonei por você, Gabriel, e foi assustador no começo, porque depois de tudo que passei com Eduardo, eu tinha medo de nunca mais conseguir confiar em alguém. Mas você me mostrou que nem todos os homens são iguais, que existe amor que não controla, que não sufoca, que não usa. Existe amor que liberta, e é isso que eu sinto quando estou com você. Liberdade. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, com o som das ondas ao fundo, e, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Com quem deveria estar. Não porque alguém decidira por ela, mas porque ela escolhera, e essa escolha fazia toda a diferença. Quando voltaram para São Paulo, havia novidades. O processo contra Eduardo e Henrique Mendes tinha resultado em condenações. Eduardo foi condenado a pagar uma indenização substancial por danos morais a Helena, além de estar proibido de exercer cargos de direção em empresas por 5 anos. Henrique enfrentava acusações mais sérias relacionadas à operação da Mendes Holdings, com processos que se estenderiam por anos. A empresa, que já estava combalida, entrou em um processo de reestruturação forçada, vendendo ativos e cortando operações. Helena não sentiu satisfação com a destruição deles. Sentiu apenas um fechamento necessário. Justiça não era sobre vingança. Era sobre responsabilidade. Era sobre garantir que eles não pudessem fazer isso com mais ninguém. E quanto ao dinheiro da indenização, Helena tinha planos. Ela queria usar parte para criar um fundo de apoio a mulheres vítimas de manipulação em relações, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. Queria transformar sua dor em ferramenta de ajuda para outras pessoas. Gabriel apoiou completamente a ideia. Melhor ainda, ele propôs que unissem forças, que a consultoria dele se associasse ao projeto da Helena, criando uma iniciativa maior de combate à manipulação corporativa e pessoal. Chamaram de Projeto Recomeço. A resposta foi surpreendente. Mulheres de todo o país começaram a procurar ajuda, compartilhando histórias de situações parecidas, de homens que as usaram, de famílias que as trataram como mercadoria. E o projeto cresceu, se expandiu, se tornou uma referência. 1 ano após o casamento que não deveria ter acontecido, Helena e Gabriel estavam em uma posição completamente diferente.
A empresa de Maurício estava saudável novamente. A consultoria de Gabriel prosperava. O projeto Recomeço ajudava dezenas de mulheres mensalmente. E o relacionamento deles era sólido, construído sobre bases de confiança, respeito e amor genuíno. Maurício, que inicialmente tinha reservas sobre Gabriel, aprendeu a respeitá-lo e até a considerá-lo parte da família. Ele via como o rapaz tratava sua filha, como a fazia sorrir de verdade, como a apoiava sem tentar diminuí-la. E isso era tudo que um pai poderia querer para a filha. 2 anos haviam se passado desde aquele dia no altar. Helena estava sentada em seu escritório na Cavalcante Construtora, olhando pela janela para a cidade que já não parecia tão cinzenta. São Paulo continuava caótica, barulhenta, desafiadora, mas agora ela via beleza nesse caos, via possibilidades onde antes via apenas obstáculos. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Gabriel. Oi, amor. Só ligando para confirmar nosso jantar hoje à noite. Tenho uma novidade para te contar. A voz dele sempre trazia um sorriso ao rosto dela, mesmo em dias difíceis. Confirmado. Estou ansiosa pela novidade. Pode dar uma pista? Helena brincou, sabendo que ele provavelmente não diria nada. Paciência. Você vai gostar, prometo. Te pego às 8? Gabriel respondeu com aquele tom divertido que ela aprendera a amar. Perfeito. Te amo. Helena disse naturalmente, sem medo, sem reservas. Uma frase que antes parecia impossível de dizer de novo, agora saía com facilidade. Também te amo. Até logo. Eles desligaram e Helena voltou aos relatórios que precisava revisar. A empresa estava indo bem, mas ela nunca relaxava completamente. Havia aprendido que sucesso requeria vigilância constante, não por paranoia, mas por responsabilidade. A tarde passou rapidamente entre reuniões e decisões. Helena estava implementando um novo programa de capacitação para funcionários, oferecendo cursos gratuitos de especialização e criando caminhos claros de crescimento na carreira. Era caro, mas ela acreditava que investir nas pessoas era investir no futuro da empresa. Maurício apoiava completamente, admirado com a visão da filha. Ele já falava abertamente sobre eventualmente passar o comando total para ela, algo impensável anos atrás, quando ele a via apenas como a filha que precisava ser protegida. Às 8 em ponto, Gabriel estava na portaria. Helena desceu e o encontrou encostado no carro, com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Ele usava jeans e uma camisa social azul clara, simples, mas elegante. Nada de ostentação, nada de performance. Apenas Gabriel sendo Gabriel. Pronta para a novidade? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para ela. Helena entrou curiosa. Aonde vamos? Você vai ver. Gabriel dirigiu pela cidade tomando rumos que Helena não reconhecia inicialmente. Eles conversaram sobre o dia, sobre pequenos acontecimentos, sobre um documentário que tinham assistido juntos. A conversa fluía naturalmente, como sempre. Até que Gabriel parou em frente a um prédio em Pinheiros, não muito longe de onde ficava o escritório dele. O que é aqui? Helena perguntou, olhando para o edifício de 4 andares, arquitetura moderna, mas não ostensiva. Gabriel sorriu misteriosamente. Vem comigo. Eles entraram e subiram até o 3º andar. Gabriel abriu uma porta que dava para um espaço amplo, todo em obras. Havia plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa improvisada, amostras de materiais e a estrutura básica de divisórias começando a tomar forma. Esse vai ser o novo escritório da ética corporativa. Gabriel explicou, observando a reação dela. A consultoria cresceu tanto que precisamos de um espaço maior. Vamos ter salas para atendimento individual, espaço para workshops, uma pequena biblioteca de recursos e olha isso. Ele a levou até uma área específica. Esse espaço aqui é reservado para o projeto Recomeço. Vai ter privacidade total, entrada separada para quem não quer ser vista entrando em um escritório corporativo. É um espaço seguro de verdade. Helena olhou ao redor, visualizando o potencial. Gabriel, isso é incrível, mas deve custar uma fortuna. Você conseguiu investidores? Gabriel hesitou por um segundo.
Na verdade, tem outra novidade. Uma empresa de tecnologia me ofereceu uma parceria estratégica. Eles querem implementar programas de ética e transparência em suas operações e viram o trabalho que a gente faz. É um contrato grande, Helena. Muito grande. Vai praticamente triplicar o faturamento da consultoria. Helena o abraçou, genuinamente feliz por ele. Isso é maravilhoso. Você merece todo o trabalho duro, toda a integridade que você mantém mesmo quando seria mais fácil ceder. Está dando resultado. Mas ela notou algo na expressão dele. O que foi? Tem algo te preocupando? Gabriel segurou as mãos dela. É que com o crescimento, vou precisar dedicar muito mais tempo ao trabalho. Mais viagens, mais reuniões, menos tempo livre, e eu não quero que isso afete a gente. Não quero que você sinta que estou te negligenciando como seu pai fez com você quando era criança. Helena sentiu o coração apertar com a consideração dele. Gabriel, o fato de você estar preocupado com isso já mostra que você é diferente. Crescimento profissional é importante. E eu entendo disso. Eu também estou mergulhada na empresa. A gente vai encontrar um equilíbrio. Desde que a gente continue se comunicando, sendo honesto um com o outro, vai dar certo. Tem certeza? Porque eu posso recusar a parceria se você achar que é demais. Gabriel disse, e Helena soube que ele estava falando sério. Ele escolheria ela sobre o negócio se fosse necessário. Não recuse. Isso é uma oportunidade incrível. E eu vou estar aqui te apoiando. Como você sempre me apoiou. Helena beijou-o suavemente. Agora me mostra o resto, do espaço. Quero saber todos os planos. Eles passaram a próxima hora explorando o futuro escritório, Gabriel explicando cada detalhe, Helena dando sugestões, ambos empolgados com as possibilidades. Quando saíram, já era noite e a fome apertava. Foram jantar em um restaurante pequeno e aconchegante em Vila Madalena, um dos lugares favoritos deles, onde podiam conversar sem serem incomodados. Durante o jantar, Helena compartilhou suas próprias novidades. Pai quer que eu assuma oficialmente como CEO da Cavalcante no ano que vem. Ele vai manter uma posição no conselho, mas as decisões operacionais seriam minhas. Gabriel parou de comer, olhando para ela com orgulho evidente. Helena, isso é enorme. Você sempre quis isso, mesmo quando não admitia abertamente. Vai aceitar? Vou. Mas estou com medo. Medo de falhar, de não estar à altura, de tomar decisões erradas que prejudiquem as pessoas que dependem da empresa. Helena confessou suas inseguranças, algo que só fazia com Gabriel. Você vai ser uma CEO incrível. Sabe por quê? Porque você se importa. Você não vê funcionários como números em uma planilha. Você vê pessoas. E sim, vai cometer erros porque todo mundo comete. Mas você vai aprender, vai ajustar, vai crescer. E eu vou estar aqui para comemorar suas vitórias e te apoiar nos desafios. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa. Nós somos um time, lembra? Helena sorriu, sentindo a segurança que só ele conseguia trazer. Nós somos um time. E falando em time, estava pensando em algo. Com seu novo escritório e minha nova posição, talvez seja a hora de pensarmos em morar juntos? Foi um assunto que pairava no ar há alguns meses, mas nenhum dos dois tinha coragem de trazer à tona. Gabriel ficou em silêncio por um momento processando. Você tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Sei que, depois de tudo o que aconteceu com Eduardo, a ideia de dividir um espaço pode ser assustadora. Helena apreciou a sensibilidade dele, mas ela estava pronta. Tenho certeza. Não é pressão. É desejo. Eu quero acordar com você, quero dividir o café da manhã, quero ter um lugar que seja nosso. E sim, é assustador porque significa vulnerabilidade, significa compromisso real. Mas eu confio em você. E quero dar esse passo. Gabriel sorriu, aquele sorriso pleno que iluminava todo o rosto dele. Então vamos fazer isso. Vamos procurar um lugar que seja a cara dos dois. Não muito ostensivo, mas confortável. Com espaço para trabalhar em casa quando necessário, com uma cozinha decente, porque eu finalmente vou te ensinar a fazer aquela lasanha que você tanto pede. Eles riram, planejando detalhes, empolgados com essa nova fase.
Nas semanas seguintes, eles visitaram apartamentos, discutiram bairros, debateram sobre decoração. Foi um processo surpreendentemente harmonioso. Quando discordavam, conversavam até encontrar um meio-termo. Quando um cedia, era por escolha, não por pressão. Encontraram um apartamento perfeito em Pinheiros, 3 quartos, muita luz natural, varanda com vista para um parque. Nada de luxo exagerado, mas confortável e acolhedor. A mudança aconteceu em um fim de semana. Amigos ajudaram. Maurício apareceu com comida para todos e houve muitas risadas. Quando finalmente estavam sozinhos no novo lar, cercados de caixas para desembalar, Helena olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. Essa não era uma casa imposta, era uma escolha. Gabriel a puxou para um abraço. Bem-vinda ao nosso lar. Ele sussurrou, e Helena soube que havia tomado a decisão certa. Os meses seguintes trouxeram ajustes. Aprender a dividir espaço, a negociar rotinas, a respeitar os momentos de silêncio do outro. Houve pequenas discussões, claro, sobre quem esqueceu de comprar o leite, sobre volume de televisão, sobre roupas, largadas. Mas eram discussões normais, resolvidas com conversa e humor, nunca com desrespeito ou manipulação. Helena assumiu oficialmente como CEO da Cavalcante Construtora. A transição foi suave, com Maurício ainda presente, mas deixando claro que confiava nas decisões da filha. Ela implementou mudanças significativas, programas de diversidade, contratação de mais mulheres em cargos de liderança, parcerias com ONGs ambientais para construções sustentáveis. Nem tudo foi fácil. Houve resistência de funcionários antigos, de clientes conservadores, de fornecedores acostumados aos velhos métodos. Mas Helena persistiu, explicando a visão, mostrando resultados, provando que ética e lucro podiam coexistir. Gabriel também prosperava. A parceria com a empresa de tecnologia foi um sucesso. A Ética Corporativa Consultoria abriu filiais em outras cidades. O projeto Recomeço expandiu, atendendo não apenas mulheres vítimas de manipulação, mas qualquer pessoa que precisasse reconstruir a vida após situações de abuso. Eles receberam prêmios, reconhecimento, mas o que mais importava para Gabriel era o impacto real. As histórias de pessoas que conseguiram sair de situações tóxicas, que reconstruíram suas vidas, que encontraram força para seguir em frente. Um dia, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de uma jornalista que queria fazer uma matéria especial sobre sua história. Inicialmente, Helena hesitou. Ela havia aprendido a lidar com a mídia, mas ainda havia uma parte dela que queria deixar o passado para trás. Conversou com Gabriel sobre isso. Depende de como você se sente. Se você acha que sua história pode ajudar outras mulheres, talvez valha a pena. Mas se vai reabrir feridas que você preferiria manter fechadas, você tem todo o direito de recusar. Gabriel ponderou, sempre deixando a decisão final com ela. Helena pensou por dias. Finalmente, decidiu aceitar, mas com uma condição. A matéria não seria apenas sobre ela. Seria sobre todas as mulheres que passaram por situações semelhantes. Seria sobre o padrão de manipulação que existe na sociedade, sobre como identificar sinais, sobre recursos disponíveis para quem precisa de ajuda. A jornalista concordou. A entrevista foi intensa. Helena falou abertamente sobre a dor da traição, sobre o processo de cura, sobre como reconstruiu sua vida. Mas também falou sobre perdão. Não perdão para Eduardo ou Henrique, eles não mereciam nem pediam, mas perdão para si mesma, por ter se deixado manipular, por não ter confiado em seus instintos mais cedo, por todas as pequenas culpas que carregara. Gabriel participou de parte da entrevista, falando sobre como é possível romper com padrões familiares tóxicos, sobre como construir relacionamentos saudáveis, baseados em respeito mútuo. Quando a matéria saiu, o impacto foi maior do que esperavam. Milhares de mulheres entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias. O projeto Recomeço foi inundado de pedidos de ajuda. Eles tiveram que expandir ainda mais, contratar mais profissionais, abrir mais canais de atendimento. Era exaustivo,
mas também gratificante. Helena via o propósito de tudo que havia passado. Sua dor tinha se transformado em ferramenta de mudança. 3 anos após o casamento falso, Helena e Gabriel estavam em uma posição estável, profissionalmente realizados, pessoalmente felizes, construindo algo significativo juntos. Mas havia uma conversa que pairava no ar. Filhos. Eles nunca haviam discutido explicitamente, mas o assunto começou a surgir de formas indiretas. Comentários sobre crianças que viam no parque, histórias de amigos que tinham se tornado pais, olhares significativos quando passavam em frente a lojas de brinquedos. Foi em uma noite tranquila, depois de um jantar em casa, que Helena decidiu abordar o assunto. Gabriel, você quer ter filhos? Algum dia? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Gabriel estava lavando a louça e parou, virou-se para olhá-la. Eu quero, sempre quis. Mas só se você quiser, também. E só quando você se sentir pronta. Não há pressa, não há pressão. E se você decidir que não quer, eu vou entender e respeitar completamente. Ele enxugou as mãos e se aproximou. E você? Quer? Helena respirou fundo. Eu tenho medo. Medo de não ser uma boa mãe. Medo de repetir os erros dos meus pais. Medo de trazer uma criança para um mundo que às vezes parece tão cruel. Ela pausou. Mas também tenho desejo. Desejo de criar uma vida com você. De ensinar valores que acreditamos. De ver um pedacinho nosso crescendo e descobrindo o mundo. Então sim, eu quero. Mas preciso de tempo ainda. Preciso me sentir mais segura nesse desejo. Gabriel a abraçou. Então vamos esperar até que você esteja pronta. Não 1 ano, não 5, não 10. Quando você estiver pronta. E quando essa hora chegar, vamos fazer juntos, como fazemos tudo. Passo a passo. E você vai ser uma mãe incrível, porque você é consciente, cuidadosa, amorosa. E vai ter a mim ao seu lado. Nós vamos descobrir juntos como ser pais. E vai ser assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Helena se permitiu acreditar nessa possibilidade, em um futuro onde ela não seria definida pelo trauma do passado, mas pelas escolhas do presente. E por mais assustador que fosse, ela estava disposta a tentar, porque tinha ao seu lado alguém que a respeitava, que a amava, que a via como parceira e não como propriedade. E isso fazia toda a diferença. 5 anos. 5 anos haviam se passado desde aquele dia no altar, quando Helena disse sim a um homem que não a amava, sem saber que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre, mas não da forma que ela imaginava. Agora sentada em seu escritório de CEO, da Cavalcante Construtora, olhando para a foto emoldurada em sua mesa, onde ela e Gabriel sorriam genuinamente durante uma viagem a Fernando de Noronha, Helena mal reconhecia a mulher que fora. Aquela Helena estava quebrada por dentro, mesmo quando sorria por fora. Aquela Helena duvidava de si mesma constantemente. Mas essa Helena, a de agora, havia aprendido a confiar em sua própria voz. O interfone tocou. Era a secretária. Doutora Helena, o senhor Maurício está aqui para vê-la. Helena sorriu. O pai ainda insistia em visitá-la no escritório, mesmo já tendo passado o comando total há 2 anos. Mande entrar. Por favor. Maurício entrou mais velho, mas com uma vitalidade renovada. A aposentadoria parcial havia feito bem a ele. Ele passava os dias fazendo coisas que nunca tivera tempo antes. Aulas de pintura, viagens sem pressa, almoços longos com amigos. Filha, vim te contar uma novidade. Ele se sentou com aquele brilho nos olhos que Helena aprendera a associar com boas notícias. O que foi, pai? Helena perguntou curiosa. Conheci alguém, Maurício disse, e pela primeira vez em muito tempo pareceu tímido. O nome dela é Vera. É professora de literatura, acredita? Como sua mãe. A gente se conheceu em um clube de leitura. Ela é viúva há 5 anos, tem 2 filhos adultos. E bem, a gente tem se encontrado. Ele pausou. Eu queria saber o que você acha. Sei que pode parecer estranho depois de tanto tempo desde sua mãe. Helena se levantou e abraçou o pai. Pai, você merece ser feliz. Mamãe não ia querer que você ficasse sozinho para sempre. Quero conhecê-la.
Traz ela para jantar em casa. Gabriel também vai querer conhecer. Maurício suspirou aliviado. Obrigado, filha. Seu apoio significa tudo para mim. Ele segurou as mãos dela. Você sabe, ver você tão realizada, tão feliz me faz perceber que nem tudo foi em vão. Eu cometi erros terríveis, quase te entreguei para um homem que não te merecia. Mas você lutou, você se salvou e acabou encontrando alguém que realmente te vê. Isso me dá paz. Nós todos cometemos erros, pai. O importante é aprender com eles. Helena sorriu. E você aprendeu. Olha como você está diferente agora. Mais leve, mais presente. Isso é crescimento. Eles conversaram mais um pouco antes de Maurício se despedir, prometendo marcar o jantar logo. Quando Helena chegou em casa naquela noite, encontrou Gabriel na cozinha, preparando o jantar. Ele usava um avental que ela havia dado de presente, com a frase bordada: melhor cozinheiro e melhor parceiro. Cheiro de alho e ervas frescas preenchia o ambiente. Como foi seu dia? Ele perguntou, virando-se para beijá-la rapidamente antes de voltar ao fogão. Produtivo. Fechamos um novo contrato para um conjunto habitacional sustentável. Vai empregar mais de 200 pessoas da comunidade local. Helena contou, pegando uma taça de vinho que Gabriel já havia servido para ela. E meu pai veio me contar que está namorando. Gabriel parou de mexer o molho e se virou surpreso. Sério? Isso é ótimo! Como? Você está se sentindo com isso? Feliz por ele merece. E a mulher parece ser do tipo que ele precisa. Alguém que compartilhe interesses intelectuais com ele, que o faça querer ser presente. Helena se sentou no balcão da cozinha, observando Gabriel cozinhar. E você, como foi seu dia? Gabriel sorriu. Tivemos a formatura da primeira turma do programa de capacitação profissional que a gente criou para o projeto Recomeço. Foram 20 mulheres que passaram por situações difíceis e agora estão prontas para recomeçar no mercado de trabalho. Algumas já têm propostas de emprego. Ver elas recebendo os certificados, vendo a esperança nos olhos delas, me lembrou do porquê fazemos o que fazemos. Helena sentiu o coração apertar de orgulho. Você é incrível, sabia? O trabalho que você faz muda vidas de verdade e me inspira a ser melhor também. Nós inspiramos um ao outro, Gabriel respondeu, servindo o jantar. Massa fresca com molho de tomate caseiro e manjericão. Simples, mas delicioso. Eles se sentaram à mesa, continuando a conversa sobre seus dias, sobre pequenos acontecimentos, sobre planos futuros. Era uma cena doméstica comum, mas carregada de significado para ambos. Era a vida que haviam escolhido juntos. Depois do jantar, enquanto lavavam a louça lado a lado em uma rotina já estabelecida, Gabriel ficou em silêncio por um momento. Helena percebeu. O que está pensando? Ela perguntou suavemente. Gabriel enxugou as mãos e virou-se para ela. Helena, tem algo que eu quero te perguntar há algum tempo, mas estava esperando o momento certo, e percebi que não existe momento perfeito. Existe apenas o momento que a gente escolhe. Ele respirou fundo, pegou algo do bolso da calça. Era uma pequena caixa de veludo. O coração de Helena acelerou. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Não, era o tipo de anel ostensivo e caro que Eduardo havia dado. Era delicado, com uma pedra discreta, algo que combinava com Helena. Gabriel se ajoelhou, não de forma performática, mas de forma genuína e humilde. Helena, eu não vou prometer que nossa vida vai ser perfeita, porque a gente sabe que não existe perfeição. Vão existir dias difíceis, discussões, desafios. Mas eu prometo que vou estar ao seu lado em todos esses momentos. Prometo respeitar suas escolhas, apoiar seus sonhos, dividir tanto as alegrias quanto as dificuldades. Prometo nunca tentar te controlar ou te diminuir. Prometo ser seu parceiro, de verdade, em tudo. Ele pausou, os olhos brilhando. Você quer se casar comigo? De verdade dessa vez? Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eram lágrimas boas, de emoção pura. Ela pensou em tudo que haviam passado juntos, em como Gabriel estivera presente em cada momento difícil, em como ele a respeitava, a desafiava,
a amava. Sim, 1000 vezes sim. Ela respondeu, deixando-o colocar o anel em seu dedo. Gabriel se levantou e a beijou, um beijo carregado de promessa e amor. Quando se separaram, Helena olhou para o anel em seu dedo. Dessa vez é de verdade. Ela sussurrou. Dessa vez é por amor, não por conveniência. Não por salvar empresas ou cumprir expectativas. É porque eu escolho você. Todo dia, eu escolho você. Eles marcaram o casamento para 6 meses depois. Diferente da cerimônia grandiosa e ostensiva que Helena tivera com Eduardo, dessa vez seria algo íntimo. Apenas pessoas próximas, pessoas que realmente importavam. A cerimônia seria em um sítio em Ibiúna, ao ar livre, com decoração simples, mas elegante. Nada de ostentação. Tudo sobre significado. Os meses de preparação foram tranquilos. Helena não sentiu ansiedade, não sentiu aquele vazio no peito. Sentiu apenas expectativa positiva. Maurício estava emocionado e orgulhoso. Vera, a nova namorada dele, se tornara uma presença constante e querida. Ela tinha uma sabedoria gentil que lembrava Helena de Cecília, mas sem tentar substituí-la, apenas sendo ela mesma. Uma semana antes do casamento, Helena teve uma conversa importante com Maurício. Eles estavam em um café, aproveitando uma tarde rara de folga. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Você me perdoa? Por ter exposto você àquela situação com Eduardo, por ter demorado para contar sobre minhas suspeitas? Maurício segurou a mão da filha. Helena, não há nada a perdoar. Você foi a vítima em tudo isso. Você só tentou me proteger assim como eu equivocadamente tentei te proteger. Nós dois erramos por amor, mas o importante é que a gente aprendeu. Eu aprendi a te ouvir, a te respeitar como a mulher capaz que você é. E você aprendeu que não precisa carregar tudo sozinha. Nós somos uma equipe. Obrigada, pai. Por tudo. Por ter mudado, por ter crescido, por ter me apoiado quando finalmente entendi o que estava acontecendo. Helena disse emocionada. Eu que agradeço por você não ter desistido de mim mesmo quando eu fui um pai terrível. Maurício respondeu, os olhos marejados. E agora vou ter o privilégio de te levar até o altar de novo, mas dessa vez para um homem que realmente te merece. O dia do casamento amanheceu lindo. Céu azul, temperatura agradável, uma brisa suave. O sítio estava decorado com flores do campo, luzes de LED discretas penduradas nas árvores, cadeiras simples de madeira para os convidados. Havia cerca de 50 pessoas, todas escolhidas a dedo. Amigos verdadeiros, colegas que se tornaram família, pessoas que haviam apoiado Helena e Gabriel em suas jornadas. Helena vestiu um vestido simples mas elegante, em tom creme, sem véu, com os cabelos soltos em ondas naturais. Ela se olhou no espelho e gostou do que viu. Não a noiva performática de 5 anos atrás, mas uma mulher que sabia quem era, que tinha cicatrizes, mas também fortaleza. Maurício entrou no quarto onde ela se preparava. Você está linda, filha. E mais importante, você está feliz de verdade. Estou, pai. Estou realmente feliz. Helena respondeu pegando o braço dele. Vamos. A caminhada até o altar foi diferente de tudo que Helena experimentara antes. Não havia pompa, não havia centenas de olhos julgadores. Apenas pessoas que a amavam, sorrindo, algumas chorando de emoção. E no final do caminho, Gabriel. Ele usava um terno simples, estava visivelmente emocionado. E quando seus olhos se encontraram, Helena viu tudo o que precisava ver. Amor, respeito, parceria, futuro. Maurício entregou Helena a Gabriel com um aperto de mão firme e um abraço. Cuide bem da minha filha, ele disse. Gabriel respondeu, sempre, com todo o meu ser. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que conhecia bem os dois. Ele falou sobre a jornada deles, sobre como haviam se encontrado em meio ao caos, sobre como construíram algo sólido juntos. Não foi uma cerimônia religiosa tradicional, mas uma celebração de amor consciente e compromisso real. Quando chegou a hora dos votos, Helena respirou fundo. Gabriel, quando eu te conheci, eu estava quebrada.
não fisicamente, mas por dentro. Eu havia perdido a fé nas pessoas, na possibilidade de amor verdadeiro. E você, com sua paciência, sua honestidade, sua forma gentil de me ver, me ajudou a reconstruir essa fé. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Você me mostrou que amor não é posse, é liberdade. Que parceria não é competição, é colaboração. Hoje eu escolho você não porque preciso de alguém para me completar. Eu já sou completa. Mas porque quero dividir minha vida completa com você. Prometo te respeitar, te apoiar, te desafiar quando necessário e te amar em todos os momentos, nos fáceis e nos difíceis, porque isso é o que significa compromisso de verdade. Gabriel limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto sem vergonha. Helena, você é a pessoa mais forte que conheço e me sinto honrado de ter sido escolhido por você. Eu prometo nunca tomar seu amor como garantido. Prometo trabalhar todos os dias para ser merecedor dessa escolha. Prometo ser seu porto seguro, mas nunca sua jaula. Prometo te aplaudir nas vitórias e te amparar nas quedas. Prometo construir com você uma vida baseada em verdade, respeito e amor genuíno. Você me transformou em alguém melhor. E vou passar o resto dos meus dias tentando fazer o mesmo por você. Eles trocaram as alianças, simples, sem enfeites exagerados, apenas o símbolo do compromisso que estavam assumindo. O celebrante os declarou marido e mulher. E quando se beijaram, foi diferente. Não foi o beijo performático e vazio que Helena dera em Eduardo. Foi um beijo de celebração, de gratidão, de começo de uma nova fase que ambos escolheram conscientemente. A festa foi íntima e alegre. Comida caseira deliciosa, música ao vivo suave, conversas genuínas. Helena dançou com Maurício, que chorou durante toda a música. Dançou com Gabriel, que a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E permitiu-se ser completamente feliz, sem medo, sem reservas. Mais tarde, quando a festa estava chegando ao fim e alguns convidados já haviam partido, Helena e Gabriel se afastaram um pouco, caminhando até um pequeno lago que havia no sítio. Ficaram ali, sentados na grama, observando o reflexo da lua na água. Como você está se sentindo? Gabriel perguntou suavemente. Completa. Helena respondeu. Essa é a palavra. Por muito tempo eu busquei essa sensação fora de mim, em aprovação de outras pessoas, em conquistas profissionais, em relacionamentos. Mas hoje eu entendo que estar completa vem de dentro. Vem de conhecer a si mesma, de aceitar as próprias imperfeições, de fazer escolhas conscientes. E você, Gabriel, você me ajudou a chegar nesse lugar. Não porque me completou, mas porque me respeitou enquanto eu me completava. Gabriel a puxou para mais perto. E você me ajudou a acreditar que é possível ser diferente da família que a gente vem, que não estamos condenados a repetir padrões tóxicos, que podemos escolher ser melhores. Ele beijou o topo da cabeça dela. Estou ansioso pelo nosso futuro, por tudo que vamos construir juntos. Eles ficaram ali por mais um tempo, apenas curtindo a presença um do outro, planejando sonhos, compartilhando esperanças. Falaram sobre a possibilidade de ter filhos no ano seguinte, sobre expandir ainda mais o projeto Recomeço, sobre viajar para lugares que sempre quiseram conhecer. Eram planos concretos, baseados em diálogo e respeito mútuo, não em imposições ou expectativas unilaterais. 6 meses após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. Foi uma surpresa planejada, se é, que isso faz sentido. Eles haviam decidido tentar, mas quando o teste deu positivo, a realidade bateu forte. Gabriel estava ao lado dela quando ela olhou para o resultado. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, assustados e empolgados na mesma medida. A gravidez foi tranquila. Helena continuou trabalhando até perto do 8º mês, com Gabriel sendo o parceiro mais presente possível. Ele ia a todas as consultas médicas, lia livros sobre paternidade, montou o quarto do bebê com cuidado e amor. Maurício e Vera também estavam empolgados, já comprando presentes e oferecendo ajuda constante. A família estava crescendo, se transformando, criando novos laços. Clara nasceu em uma manhã de primavera.
uma menina saudável de olhos curiosos e bochechas rechonchudas. Quando Helena a segurou pela primeira vez, sentiu um amor avassalador, diferente de tudo que já experimentara. E também sentiu medo. Medo de falhar, de repetir erros, de não ser boa o suficiente. Mas quando olhou para Gabriel, que observava mãe e filha com lágrimas de alegria, ela soube que não estava sozinha. Eles fariam isso juntos, um dia de cada vez, aprendendo, errando, acertando, crescendo. Os primeiros meses foram desafiadores. Noites sem dormir, fraldas infinitas, incertezas constantes. Mas também foram mágicos. Cada sorriso de Clara, cada marco de desenvolvimento, cada momento de conexão. Helena e Gabriel se revezavam nos cuidados, dividindo tarefas de forma equitativa, sempre se apoiando. Quando Helena voltou ao trabalho, eles contrataram uma babá de confiança, mas continuaram sendo presentes, priorizando tempo de qualidade com a filha. Clara cresceu em um ambiente de amor, respeito e igualdade. Ela via o pai cozinhar e a mãe trabalhar. Via os dois dividirem tarefas domésticas sem discussões sobre papéis de gênero. Via conversas respeitosas, mesmo quando havia discordâncias. Estava sendo criada com valores que Helena e Gabriel consideravam essenciais: empatia, integridade, coragem para fazer o certo mesmo quando é difícil. 10 anos se passaram desde aquele casamento que era uma aposta. Helena agora tinha 38 anos. Ela olhava para trás e via uma jornada incrível. Havia momentos de dor, sim. Cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas também tantas vitórias, tanto crescimento, tanto amor genuíno. A Cavalcante Construtora era agora referência em construção sustentável e responsabilidade social. A Ética Corporativa Consultoria de Gabriel tinha escritórios em 10 cidades brasileiras. O projeto Recomeço já havia ajudado mais de 1.000 mulheres a reconstruírem suas vidas. Eduardo e Henrique Mendes haviam desaparecido do radar público. A Mendes Holdings fora vendida em partes e a família perdera o império que levara décadas para construir. Helena não sentia satisfação com a queda deles, apenas um senso de justiça cumprida. Ela raramente pensava neles. Seu foco estava no presente, no futuro, na vida que estava construindo ativamente. Em uma tarde de sábado qualquer, Helena estava no parque com Clara, que agora tinha 4 anos, e Gabriel. Clara corria entre as árvores rindo livre. Helena observava a filha e pensou em tudo que havia conquistado. Pensou na garota assustada que estava prestes a subir ao altar há 10 anos. Se pudesse voltar no tempo, o que diria a ela? Talvez diria: confie em si mesma. Sua intuição está certa. Você é mais forte do que imagina. E no final, tudo vai fazer sentido. A dor vai se transformar em sabedoria. A traição vai se transformar em discernimento. E você vai encontrar amor de verdade. Não o amor dos contos de fadas, mas o amor real, construído dia após dia, com escolha e compromisso. Gabriel se aproximou, passando o braço ao redor de seus ombros. No que está pensando? Ele perguntou, conhecendo-a bem. O suficiente para perceber quando ela estava em reflexão profunda. Em como valeu a pena. Helena respondeu simplesmente: cada lágrima, cada luta, cada momento de dor. Valeu a pena porque me trouxe até aqui, porque me transformou na pessoa que eu sempre deveria ter sido, porque me ensinou que eu nunca fui propriedade de ninguém. Eu sempre fui minha e sempre serei. Gabriel a beijou suavemente, e eu terei a honra de caminhar ao seu lado, respeitando sua independência, celebrando sua força, dividindo a vida com você. Eles ficaram ali observando Clara brincar, conscientes de que estavam vivendo exatamente a vida que haviam escolhido. Não uma vida perfeita, mas uma vida autêntica. E isso era mais valioso do que qualquer conto de fadas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, resistência e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa.
que revelam a força da alma humana e mostram que é sempre possível recomeçar, sempre possível escolher a própria liberdade. A história de Helena nos ensina que nunca é tarde para dizer não ao que nos diminui e sim ao que nos faz crescer. Que relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito, não sobre controle. Que nossa força interior é maior do que qualquer adversidade. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão te emocionar e te inspirar a viver com mais coragem e autenticidade.